Tudo bem com você? Me chamo Maicon e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes e como elas influenciam de forma negativa nas nossas vidas e nas nossas tomadas de decisão. Se você não assistiu o último vídeo que fala sobre como a nossa mente é dividida e como são feitas as programações mentais, se tudo der certo, eu vou deixar o link aqui em algum lugar aqui para vocês clicarem e assistam aquele vídeo antes de assistir esse, porque vai ficar mais fácil de entender a explicação do vídeo de hoje. Então, para a gente começar, o que é uma crença limitante? Uma crença limitante, ela é um pensamento de convicção, ela é uma verdade absoluta que é programada na sua cabeça, na sua mente, a nível de subconsciente. Só que essa verdade, ela é tão forte que você acredita nela mesmo que ela não seja verdadeira. As crenças limitantes, elas são desenvolvidas a partir de tudo aquilo que a gente ouve, a gente sente, por mais que isso realmente não faça sentido. Para nós é uma verdade absoluta dentro da nossa mente. Então, qual que é o impacto dessas crenças limitantes? Como o próprio nome diz, elas são crenças que nos limitam na nossa vida, tanto pessoal como profissional. É uma limitação que está em nossas cabeças e nossa mente, que realmente acreditamos, mas que geralmente elas estão associadas a fatores emocionais. Então, como é que surgem as crenças limitantes? Então, elas podem surgir através de impactos emocionais. Quando passamos por alguma experiência com forte impacto emocional negativo, ou muitas vezes até traumatizante. E é muito comum elas acontecerem durante a nossa infância. Lembra no vídeo anterior? Falei HD vazio, aí a gente falou também sobre o fator crítico, né? Um fator crítico não desenvolvido ainda, por isso que muitas vezes acaba acontecendo na infância essas crenças limitantes, justamente por causa dessa falta de desenvolvimento de fator crítico e por falta de maturidade emocional. Outra forma de serem criadas crenças limitantes na nossa mente é através da repetição. Ela mexe com nossas emoções de forma negativa e ao longo de várias repetições ela vai condicionando a nossa mente. Então, quais são os tipos de crenças limitantes mais comuns? Então, a primeira são as crenças limitantes hereditárias. São crenças que desenvolvemos na convivência com nossos pais, no nosso meio familiar. Então, imagina assim, vamos pegar um exemplo, né? O pai, num dia de muita fúria, num dia muito ruim no trabalho, né? Chega em casa nervoso ou por qualquer outra situação, não tá num bom momento ou já está emocionalmente abalado. O que acaba acontecendo? O filho faz alguma coisa errada, quebra alguma coisa em casa, né? E o pai, no momento de raiva, meio sem pensar, ele acaba xingando o filho, né? E ele diz: tu é um burro, né? Tu não presta para nada, né? Imagina falar isso para uma criança. E como já tem toda essa emoção, primeiro é um pai dizendo para um filho, aí o filho vê o pai num momento de raiva, isso assusta, isso cria uma emoção de medo na criança, e aí ele grava na mente dele, que é um HD vazio, uma criança pequena ainda, que ainda não tem total discernimento, ainda não tem um fator crítico bem desenvolvido, as palavras tu é um burro e tu não serve para nada entra na cabeça dessa criança. E se ao longo da vida dessa criança, que depois vai se transformar num adulto, isso não for trabalhado, o que vai acontecer? Ela nunca vai se achar uma pessoa capaz. Ela vai acabar se tornando um adulto limitado, que por mais que conscientemente ele diga, não, eu consigo, lá naquela programação, lá dentro do subconsciente, que influencia diretamente as nossas decisões, ele vai lá dentro, ele vai se achar um burro e vai se achar um incapaz. Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado para tudo que a gente fala com os nossos filhos, da maneira que a gente age com eles, porque a gente pode criar adultos extremamente limitados, a gente pode criar adultos violentos, a gente pode criar adultos mal educados. Então a gente tem que ter muito cuidado em tudo que a gente carrega na mente dos nossos filhos. E muitas vezes isso são padrões que vão se repetindo
se tu não busca entendimento e tu não bloqueia isso em algum momento desse ciclo de hereditariedade, aí o pai fazia assim com aí o filho vai fazer assim com o filho dele, como o avô fazia com o pai. Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente carrega na nossa mente. E quando a gente vê que tem algo que está muito errado na nossa vida, que está indo muito para um caminho errado, a gente tem que procurar ajuda, a gente tem que procurar entendimento para quebrar esse ciclo. Sabe que esses dias até eu tava lendo e eu vi lá que, para vocês terem uma ideia de quanto o nosso subconsciente, essas programações automáticas, elas controlam as nossas decisões e a nossa vida, diz que a gente passa praticamente 90% do dia em estado de hipnose. E o que é esse estado de hipnose? É funcionando no automático. É funcionando com as programações do subconsciente. Então tu tá dirigindo, tu nunca teve um dia assim que tu tá muito pensativo assim, no teu consciente, tu tá pensando, processando várias coisas, e tu sai de casa dirigindo, e quando tu vê, tu chegou no trabalho e tu não te lembra nem se tu parou num farol, se tu olhou pro lado. E sabe por que isso acontece? Porque a gente passa 90% do dia trabalhando no automático. 90% do dia trabalhando no automático. Lembra? Tu nunca lembra se tu trancou o carro, se tu trancou a porta de casa, e aí no final tu vai lá olhar e sempre tá trancado, tá fechado. É porque tu tá funcionando no automático. E a gente funciona dessa forma 90% do dia. Outras crenças hereditárias que existem também, imagina em relação a dinheiro, né? Se na tua família, o teu pai nas conversas entre família, no teu meio familiar, existe aquela conversa assim de, rico não presta, né? Porque, o dono da empresa, não sei o que, não presta, é rico, mas abusa dos funcionários, porque não sei o que, porque o salário é baixo, ou tu tá rico porque tá roubando ou tá vendendo droga, né? Se tu tem essa programação mental, se tu escutava isso na tua vida, tu acha que existe alguma chance de se tornar rico? Praticamente nenhuma, enquanto tu não quebrar essas crenças que te limitam. E se você pegar e ler o livro Os Segredos de uma Mente Milionária, lá ele conta um caso, né, de um empresário, uma pessoa empreendedora, que ela tinha crenças limitantes em relação ao dinheiro. E aí diz que ele tinha ótimas ideias e todos os negócios que ele começava, os negócios começavam prosperando. Quando ele começava a ganhar dinheiro de verdade, que ele estava começando a enriquecer, ele começava a tomar decisões ruins que faziam ele voltar para quebrar as empresas e ir para falência e manter sempre o mesmo nível de vida financeira. E isso se repetiu por várias vezes. Muitas vezes ele montava um negócio, aí uma outra pessoa que ele conhecia montava o mesmo negócio. Os dois começavam a prosperar e essa outra pessoa ela ia, enriquecia e ele começava e dali um pouco ele tomava decisões erradas e quando ele via ele estava quebrado de novo e tipo tinha voltado para o mesmo nível financeiro. E por que isso acontece? Por causa de crenças limitantes em relação ao dinheiro. A nossa mente, ela tem uma programação. Se tu tiver com a tua mente programada, sabe, para não ser rico, tu não vai ser rico. Por mais que conscientemente tu diga, não, eu quero enriquecer, lá na tua programação, a tua mente vai fazer de tudo para te boicotar. Ela vai fazer tu estudar menos, tu te esforçar menos, tu trabalhar menos. Vai te fazer procrastinar para que tu realmente não atinja esse sucesso e tu não enriqueça. Então, por isso que crenças limitantes, como o próprio nome diz, são tão limitantes para o nosso sucesso, para a nossa vida pessoal. E também pensando nessa questão de hereditariedade e pensando na parte profissional, né? Quantos filhos não seguem o mesmo caminho dos pais, né? A mesma profissão. É uma questão de repetição. Tu vê o teu pai fazendo aquilo, o avô fazia, né? E tu acaba fazendo. E muitas vezes nem era o que tu queria, mas tu nem percebeu, porque isso já está lá desde a tua infância, né? Desde a tua infância, tu já foi programado daquela forma e continuou tendo estímulos ao longo da tua vida, conforme tu foi se tornando adulto.
E muitas vezes tu acaba seguindo a mesma profissão do pai, e aí quando tu chega a 40 anos, aí bate aquela crise dos 40, aí tu acaba descobrindo que tu tá infeliz profissionalmente. Existem também as crenças sociais. Elas são aquelas crenças que daí a gente não recebe da família, mas a gente recebe de amigos, do meio ambiente que a gente frequenta, dos colegas de trabalho, do que você assiste, das mídias. É que a gente vê um exemplo muito comum de uma frase que a gente escuta muito, né? Quando as mulheres dizem assim: homem é tudo igual, nenhum homem presta, só muda de endereço. Então esse é um exemplo bem claro assim de influências que tu pode receber, por exemplo, das tuas amigas, e tu carregar isso para tua vida amorosa, né, para tua vida conjugal. Que muitas vezes, se essa crença é tão forte, tu começa um relacionamento e tu acaba boicotando o relacionamento sem perceber, porque lá no teu subconsciente a tua mente já está programada com essa ideia de que o homem não presta. Então, mais cedo ou mais tarde, tu boicota o relacionamento justamente porque essa é a tua programação. Existem também as crenças limitantes pessoais. Nesse tipo de crença limitante, ela tem influências hereditárias e sociais, mas é adaptada de acordo com a nossa personalidade e o nosso temperamento. Aí vamos pegar o exemplo aqui de uma pessoa que é desligada de uma empresa, por exemplo. Essa pessoa, porque tu imagina assim, ó, quando tu é desligado de uma empresa, existe uma forte emoção nesse momento, né? Aquela questão de insegurança, do que vai ser do amanhã. Então, vem muito medo, vem muita insegurança, então vem uma emoção muito forte e ao mesmo tempo tu está sendo desligado. Então aí tu acaba juntando os dois gatilhos para criar uma crença limitante, que é uma forte emoção juntamente com um sentimento de rejeição. Porque de uma certa forma, dependendo do teu temperamento, dependendo como é que tu está emocionalmente, tu vai sentir que tu não é bom bastante para aquele trabalho. Você também pode não se sentir uma pessoa querida pelos outros. Se sentir uma pessoa rejeitada. E aí tu acaba criando uma crença limitante por causa dessa situação, e até então, em momento algum, tu se sentiu dessa forma. Só que a partir do momento que teve uma forte emoção e mais esse gatilho, tu acaba mexendo na tua programação lá no subconsciente. E aí, a partir daquele momento, aquilo acaba tornando uma verdade para tua vida. E olha o tamanho do impacto que isso pode ter. Tu não se achar bom bastante para determinado trabalho, tu não se sentir querido pelas pessoas. E sabe o que é o pior de tudo? O pior de tudo é que as tuas crenças limitantes e essa maneira que tu pensa, querendo ou não, no dia a dia tu vai acabar influenciando outras pessoas com essas crenças que te limitam. E por repetição, se a pessoa tiver muita convivência contigo, ela vai acabar se limitando também. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que nos rodeiam, com os pensamentos, aonde a gente quer chegar. Será que para onde a gente quer chegar, a gente está no lugar certo, no ambiente certo? E aqui eu trago um outro exemplo também, que esse é muito evidente, isso a gente vê em todas as famílias, que é a questão de, por exemplo, a mulher é traída pelo homem ou vice-versa. Ela é traída ou é largada. Se foi um momento, se era um relacionamento que realmente, sabe, tinha uma forte carga emocional para essa pessoa, ela pode, da mesma forma que o desligamento numa empresa, ela pode criar uma crença de que ela não é boa o bastante, ou que os homens realmente não prestam, e ela não querer mais ter relacionamentos. Porque aquilo ali, toda vez que ela pensar e começar a se relacionar com uma pessoa, ela vai começar a lembrar daquele sentimento, daquela programação, né, da dor, do medo, de tudo que ela sentiu, e essa crença vai fazer com que ela acabe se afastando dessas pessoas. Vai fazer com que ela acabe boicotando o relacionamento. É dessa forma que as crenças limitantes funcionam. E muitas vezes elas nos levam para a infelicidade, infelizmente. E esses são os prejuízos que as crenças limitantes trazem para as nossas vidas. Porque todos queremos progredir profissionalmente, pessoalmente, mas enquanto essas crenças não são quebradas, é praticamente impossível tu conseguir. E quanto mais profundas são essas crenças, quanto maior a carga emocional, mais profundas elas estão lá no nosso subconsciente. E elas acabam funcionando como um imã de coisas ruins. E é assim que a nossa mente funciona. Ela controla nossas ações, nossos atos, o que a gente vai falar.
conforme a programação do nosso subconsciente. E por isso é tão difícil mudar hábitos ruins. Mas não se desesperem. Como para a vida a única coisa que não tem solução é a morte, existem maneiras de quebrar crenças limitantes e fazer com que a nossa vida dê saltos em direção ao progresso e à felicidade. Mas como fazer? Eu vou falar no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem, deixe seus comentários e estamos juntos. Com fé, força e coragem e sem crenças limitantes.